E o Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal anulou o processo de uma babá contratada no Brasil para trabalhar nos Estados Unidos. Os direitos dela foram julgados de acordo com a legislação americana. E para os desembargadores, o processo deveria ter sido analisado com base nas leis daqui. 1,5 milhão de brasileiros vivem fora do país, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. Muitos saíram do Brasil em busca de oportunidades de emprego. A maioria das propostas é para babás e domésticas. Mas a que legislação o empregado que é contratado no Brasil para trabalhar em outro país deve se submeter? A consolidação das leis do trabalho assegura ao empregado a opção pela lei brasileira ou a do local onde ele irá prestar o serviço. Vai ser a legislação que melhor lhe atenda, né, no sentido do local onde ele está morando atualmente, outras questões, né, que lhe sejam mais favoráveis para que ele possa entrar com essa ação pedindo ressarcimento dos seus direitos que tiverem sido violados. Mas no Distrito Federal, o Tribunal Regional do Trabalho anulou o processo em que os direitos trabalhistas de uma babá contratada no Brasil para atuar nos Estados Unidos teriam sido julgados de acordo com a legislação americana. Os desembargadores entenderam que o contrato de trabalho deve ser regido pelas leis brasileiras. Primeiramente, foi aplicada a legislação dos Estados Unidos, já que ela foi contratada no Brasil, mas prestou serviços no exterior. Porém, o TRT, ao analisar o processo, ele entendeu diferentemente, que nesse caso poderia ser aplicada aquela exceção. Entendeu, então, que a legislação brasileira seria mais proveitosa para funcionário. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos afirma que, ao receber a proposta de emprego no exterior, o profissional deve ficar atento aos seus direitos. Tem que ter direito ao 13º salário, tem que ter direito à férias de 30 dias, tudo direitinho, tem que fazer o recolhimento da Previdência Social. Não é o fato que pega e esteja, como é que se diz, no exterior, que não tem os seus direitos trabalhistas assegurados. E o nosso convidado para tratar desse tema é o juiz do trabalho, Rogério Neiva Pinheiro. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Ana. Boa tarde aos telespectadores. Bom, essa é a reportagem que a gente acabou de ver do caso dessa brasileira que foi trabalhar como babá no exterior. Foi um entendimento específico para essa situação ou realmente o entendimento é esse? Quem trabalha lá fora responde às leis daqui. Muito bem. Inicialmente é preciso que se faça alguns esclarecimentos para que o nosso telespectador compreenda a situação envolvido. Em primeiro lugar, é preciso que se entenda que a relação de emprego doméstico, e aí eu não digo a relação de trabalho doméstico, a relação de emprego doméstico, é regida por 3 grandes normas, que seriam a Lei 5859, de 72, o artigo 7º da CLT, que determina a aplicação da legislação específica, e o parágrafo único do artigo 7º da Constituição. O que houve nesse caso, que foi mencionado, da decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, e que pode ser aplicado não apenas aos domésticos, como a outros empregados. Tradicionalmente, nós tínhamos uma regra estabelecida pela súmula 207 do TST, chamado princípio da territorialidade, que dizia que a regra que vale para as relações de emprego é a regra do local da execução da prestação de serviço, e não do local da contratação, como ocorre no âmbito do direito às obrigações, por exemplo. Só que havia uma lei, a Lei 7.064, que estabelecia que para as contratações envolvendo a execução de obras em construção e projetos de construção no exterior, empregado contratado no Brasil para trabalhar em obras, construção civil no exterior, seria aplicado não a regra do local da execução do serviço, mas a regra do local da contratação. Só que em 2009 houve uma lei que ampliou aquela regra da norma mais favorável, que havia na Lei 7.064, que previa a exceção de que fosse a regra mais favorável, no caso da construção civil. A Lei 11.962 ampliou essa regra para outros empregados. E o que fez o TRT? O TRT simplesmente quebrou aquele tradicional princípio da territorialidade, que dizia que a lei aplicável era a lei do local da execução e não a lei mais favorável, trazendo a lógica da Lei 11.962 para a relação de emprego doméstico. Então, temos 2 aspectos emblemáticos que é preciso que o telespectador entenda. Primeiro, que nós tivemos uma lei que trouxe uma nova regra, quebrando a regra tradicional que dizia que era o local da execução. Uma lei que dizia que era a norma mais favorável. E o segundo foi, e aí a inovação do TRT, ampliando isso para os empregados domésticos. Agora, o que diz a legislação brasileira com relação à profissão de babás? Ela se enquadra em que categoria?
Pois é, na verdade, a legislação não faz uma distinção quanto à natureza da atividade, e sim quanto à forma de prestação de serviço. O que é a relação de emprego doméstico? E aí é preciso que o telespectador entenda, que nós iremos abordar em seguida, se for possível, a diferença entre relação de emprego doméstico e relação de trabalho doméstico. Mas, efetivamente, o empregado doméstico é determinado pela forma de prestação de serviço envolvendo a prestação de serviço no âmbito residencial, familiar, portanto, fora de um contexto que envolva atividade econômica. Ok, e a nossa equipe foi às ruas para saber as dúvidas da população sobre o assunto. Vamos à primeira delas. Oi, eu sou a Lana Alves Carvalho, sou operadora de caixa. Eu queria saber a diferença entre os direitos das babás e das domésticas. Então, na verdade, as babás são consideradas empregadas domésticas, é esse o entendimento? Exatamente, é preciso que o telespectador entenda que há uma diferença entre o trabalhador doméstico e o empregado doméstico. O empregado doméstico é aquele que efetivamente tem todos os direitos trabalhistas, naturalmente com algumas limitações assim previstas no parágrafo único do artigo 7º da Constituição. Mas o fato é que o empregado doméstico tem o direito às férias, com 1/3, ao 13º, ao repouso semanal remunerado, ou seja, a grande maioria daqueles direitos típicos de empregados. Já o trabalhador doméstico é aquele que não tem esses direitos. É como se fosse aquela figura que tradicionalmente chamamos de diarista doméstico. Então, é preciso que o telespectador entenda que a diferença entre a diarista doméstica, que não é empregado doméstico, para o empregado doméstico, o empregado, ostentando a condição de empregado, será beneficiário dos direitos tipicamente trabalhistas. A legislação não diferencia quanto à natureza da atividade, se é babá ou se desenvolve outros serviços de caráter doméstico no âmbito residencial e familiar, como, por exemplo, inclusive uma enfermeira. Motorista, segurança também, né? Pode Exatamente. A atividade não determina a relação. O que determina a relação jurídica, ou seja, ser ou não empregado, é a forma de prestação de serviço e o beneficiário daquela atividade, no caso, o empregador doméstico. Ok. E vamos a uma outra pergunta gravada pela nossa equipe nas ruas. Vamos ver. Meu nome é Adriana Lima, eu sou assistente administrativo e eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando a babá dorme no serviço e trabalha aos finais de semana, ela tem direito à hora extra? Então, quais são os direitos da babá nesse caso? Ela tem direito à hora extra, adicional noturno, enfim... Muito bem, temos dois aspectos relevantes aí. Primeiro que presumindo que estamos tratando não de um prestador de serviço doméstico, como diarista, e sim de um empregado doméstico. No caso do empregado doméstico, que é aquele que trabalha de forma contínua, subordinada, remunerada, esse trabalhador doméstico que ostenta, que reúne os elementos típicos da configuração do vínculo de emprego, terá, ostentando a condição de empregado, existem dois aspectos que o telespectador precisa entender. O primeiro é que a Constituição não assegurou ao empregado doméstico, na limitação estabelecida no parágrafo único do artigo 7º da Constituição, não assegurou ao empregado doméstico o direito a limite de jornada. Então, muitas vezes se diz, o empregado doméstico não tem direito à hora extra. Não é que não tem direito à hora extra, é que o empregado doméstico não tem direito ao limite de jornada ao que tem a grande totalidade dos empregados. Então, no caso, não haveria a se considerar limite de jornada, então não teria hora extras. E agora mais uma pergunta sobre o tema de hoje. Eu sou Eduarda Rodrigues, eu sou securitária e eu queria fazer uma pergunta. A minha babá lá de casa, ela usa muito telefone. Eu posso descontar dela? Existe um máximo de descontos que o empregador pode fazer desse empregado doméstico? Pois é, tem dois aspectos que o telespectador precisa entender aí no caso dessa pergunta. O primeiro é que, em tese, se o empregado está impondo uma despesa ao empregador, naturalmente que isso implica na configuração de um prejuízo. E um prejuízo, conforme o artigo 462 da CLT, ele pode ser descontado do salário do empregado. A lei vai estabelecer duas hipóteses. Uma hipótese em que o prejuízo é causado com a intenção, com dolo, e aí não depende de previsão no contrato. Na segunda hipótese, em que o empregado causa o prejuízo
sem dolo e sim de forma culposa, sem a intenção de causar o prejuízo, é preciso, para que haja o desconto ao salário, previsão contratual. Me parece que seria o caso de um prejuízo causado com dolo, um prejuízo intencional, haveria consciência daquele dano causado correspondente aos telefonemas, e me parece que haveria aí, portanto, a possibilidade do desconto ao salário. A lei não prevê limite. Mas isso eu ia te perguntar, não existe então limite para esse desconto? Não existe limite e, no caso, estaremos fazendo um exercício jurídico para aplicar para o empregado doméstico uma regra prevista no artigo 462 da CLT, que é típica para a totalidade dos empregados. Ok, Rogério, muito obrigada pela sua participação. Tenha uma ótima tarde. Eu que agradeço, espero ter esclarecido os telespectadores.